Boa noite. Manifestantes incendiam estátua do colonizador e invasor Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro. A ação foi contra marcos temporal na demarcação de terras indígenas. O monumento representa os invasores que dominaram as terras indígenas, que realizaram um dos maiores genocídios da história da humanidade. Vamos passar para a repórter que está no local. Olá, Kaique, bom dia. Estamos aqui no local para falar com os manifestantes sobre o que eles estão manifestando. Vamos até eles. Marco temporal é genocídio, PL 490 não. Marco temporal é genocídio, PL 490 não. Marco temporal é genocídio, PL 4... Pelo que vocês estão reivindicando? Então, é porque as terras indígenas são um direito dos povos originários previsto na Constituição Federal. E também a gente está reivindicando o monumento porque é um direito de ser uma homenagem aos nossos heróis, os verdadeiros donos dessa terra. Você poderia explicar um pouco mais sobre a sua indignação de estar aqui no protesto? Os colonizadores, os bandeirantes jesuítas, foram responsáveis pela morte e escravidão de milhões de nativos indígenas. Então, propagaram epidemias, impuseram religião e costumes europeus a fim de dominar os povos indígenas, Isso sem contar o que fizeram depois com os povos do continente africano. Vemos aqui então a importância sobre essa manifestação dos povos indígenas. Inclusive, um dos manifestantes nos relatou sobre o Museu das Culturas Indígenas, onde lá aprendemos diversas culturas desses povos. Oi, eu tô aqui com a Rebeca, ela vai falar um pouco mais sobre o museu também. Rebeca, você poderia soltar uma palavrinha pra gente sobre o museu? Isso, eu convido a todos a vir conhecer o Museu das Culturas Indígenas. É um lugar onde as pessoas vão poder entender a nossa luta e é um lugar onde nós conseguimos, temos abertura aí para poder compartilhar as mensagens, as músicas, toda a nossa cultura e é isso. Muito bom, Rebeca. Obrigada. Vamos lá então, gente, conhecer o Museu das Culturas Indígenas. Licença, você poderia falar um pouco mais sobre o Museu das Culturas Indígenas? Então, eu vejo o Museu das Culturas Indígenas como uma grande escola viva, onde a gente pode aprender mais sobre a arte, a história, a cultura, todos esses conhecimentos que a gente infelizmente não aprende nas escolas. Essa aqui é a Gabi, ela também vai falar um pouco sobre o museu. Esse museu é uma conquista dos povos indígenas, ele ainda está em processo de construção, mas já está aberto para o público. Esse museu é para a gente ter contato com a nossa história e outras diversas culturas do Brasil. Muito obrigada, Gabi. Eu canate tole yohieke eu canate tole yohieke ole inyeto ole inyeto ole inyeto ole inyeto eke eu canate eke eu canate tole yohieke eu canate Os mano firmeza já vem chegando, salve, salve no corre, na correria, pode pá, é nós que tá, pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap, o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade na minha terra, com a fé e Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha,
difícil de imaginar. As raízes se unem por dentro da Professora de Sociologia, que nos deu mais detalhe de como é Marcos Temporal e como ele afetou a comunidade indígena. O projeto de lei 4907, ele quer frear as demarcações de terras indígenas no país. Essas demarcações, elas são um direito dos povos originários. Para se ter ideia, eles não foram nem consultados sobre a retirada dessas demarcações. Então é muito complicado, né, tudo isso que está acontecendo. O marco temporal, ele pede que só sejam aceitas as terras que elas foram demarcadas, né, que elas, aliás, que comprovem a existência dessas terras até antes de 5 de outubro de 1988, né? E assim, não são todas as terras que vão conseguir comprovar. Então isso é só mais uma forma de deslegitimar esses povos, entendeu? É muito complicado tudo isso. E aí eles acabaram usando de alvo a estátua de Pedro Álvares Cabral, porque essa estátua, na verdade, ela foi feita porque... Foi esculpida e colocada ali no local porque foi em homenagem dos 400 anos de descobrimento do Brasil. Só que assim, como que você vai falar de descobrimento do Brasil em um país que na verdade foi invadido, entendeu? Então isso causa muita raiva. Depois da invasão do Brasil, a gente teve anos, séculos de muita violência, de muito sangue e de muita dor. Então você vir e trazer uma matéria chamando essas pessoas que foram lá e colocaram fogo na estátua de vândalas, sendo que qual que é o verdadeiro vandalismo, né? O que aconteceu por trás na história no passado, ou será que realmente é queimar essa estátua? Porque a história que tem ali atrás da descoberta não é bonita, então é complicado fazer isso. Olha que legal, muito bacana mesmo. Pessoal, não deixem de ir. Por hoje é só, amanhã estaremos juntos nesse mesmo horário. Boa noite.